Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa aula de número 8 da Escola Bíblica Dominical. O texto base dessa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. O que este Atos capítulo 6 ele quer falar? O que ele traz para a gente? Qual é a aplicação que nós podemos trazer através desse capítulo de número 6? Aqui, na verdade, fala sobre a instituição dos diáconos. A instituição dos diáconos ela veio para resolver um problema ao qual a igreja estava enfrentando. E qual problema era este? Vamos contextualizar aqui o que estava passando na igreja primitiva. Existiam basicamente 2 tipos de judeus: os judeus hebreus e os judeus gregos. Quais são as diferenças entre eles? Os judeus hebreus eram aqueles que foram nascidos, foram criados e desenvolveram toda a sua vida em Jerusalém. Eles tinham basicamente como a forma de falar o aramaico. E quem eram os judeus gregos? Os gregos, na verdade, eram judeus que nasceram fora de Jerusalém, que nasceram sob o domínio, na época, do Império Grego, o qual teve uma influência muito grande naquele período através da sua cultura, que alguns chamam até de cultura helenística. Então, quando se fala cultura helenística, quer dizer, se fala de cultura grega. E mesmo tendo o Império Grego caído, sendo derrotado, e tendo o Império Romano sendo o domínio naquele momento ali, naquele período que a igreja primitiva estava passando, a cultura grega, a cultura helenística, ela se permaneceu. E muitos desses judeus, como eles estiveram fora de Jerusalém, eles adquiriram hábitos e culturas helenísticas, culturas gregas, e muitos deles falavam também a língua grega. Então, nessa igreja primitiva, e não somente na igreja primitiva, mas nesse contexto histórico daquele momento, existia uma diferença entre o judeu hebreu, que era nascido, que falava aramaico, que tinha toda a sua cultura hebraica, e tinha o judeu grego, que apesar de ser judeu, apesar de preservar os princípios que o judeu trazia do Antigo Testamento, ele tinha alguns hábitos, algumas culturas e até mesmo o seu idioma, a forma de falar a parte grega. E nessa igreja primitiva estava tendo um problema entre o judeu hebreu e o judeu grego. E o judeu grego foi fazer uma reclamação com os apóstolos, em que as suas viúvas não estavam sendo atendidas, não estavam tendo um cuidado conforme estavam tendo as viúvas dos judeus hebreus. Então, a partir desse problema aqui, os apóstolos foram agir e instituíram os diáconos. Qual é a lição que a gente pode trazer através desse texto aqui, dessa problemática? Primeiro ponto importante é o seguinte: existia um problema na igreja primitiva. E esse problema imediatamente foi resolvido. Não é diferente dos tempos que nós vivemos hoje. A igreja enfrenta problemas, sejam problemas administrativos, sejam problemas de relação interpessoal, sejam diversos problemas a qual a igreja enfrenta. E quando surgir algum problema, exemplo da igreja primitiva, os apóstolos imediatamente resolveram esse problema. Então, quando surgir um problema, nós devemos imediatamente resolver qual o problema que a igreja está enfrentando. Aqui era um problema acerca das viúvas. Logicamente que os problemas que a igreja primitiva enfrentava naquela época são diferentes dos problemas que enfrentamos nos dias de hoje. Hoje, as viúvas, geralmente, elas são assistidas por uma contribuição do governo, seja uma aposentadoria, seja uma pensão, seja um LOAS, enfim. Existem mecanismos através do Estado que podem resolver determinados problemas. Mas nem todos os problemas são resolvidos pelo Estado. E quando o Estado não consegue resolver, aí é importante o papel da igreja, o papel de irmãos, resolvermos esses problemas ao qual a igreja está passando. Seja através de um remédio que não é fornecido por uma farmácia popular, seja através de uma outra situação
de dificuldade que determinado irmão, determinada irmã esteja passando. Então, aqui aconteceu um problema, os apóstolos resolveram. A igreja enfrenta problemas, nós devemos resolver os problemas que a igreja está enfrentando, está passando. Outro ponto importante, os apóstolos, quando eles identificaram esse problema, eles delegaram essa função e instituíram os diáconos para poder estar assistindo e ajudando em determinadas situações na igreja primitiva, uma delas assistir às viúvas. Ou seja, eles delegaram as suas funções. Ponto importante, nem todo mundo vai fazer tudo. É impossível um ser humano fazer tudo bem feito. Nós devemos ter sempre o cuidado de estarmos delegando funções, estarmos contribuindo com os demais irmãos através de uma outra forma. Cada um tem sua função na igreja. Não adianta uma única pessoa querer fazer tudo. Os apóstolos são os nossos exemplos. Eles viram que eles deveriam ter um cuidado maior através da exposição da palavra. Eles falaram, vamos nos atender a cuidar da palavra, da pregação, do ensino, da doutrina. Estes serviços vamos delegar para os homens que nós iremos escolher, que na verdade foram os diáconos. Ou seja, eles delegaram as suas funções. Nós devemos compartilhar as atribuições da igreja. Nós não devemos centralizar tudo conosco. Seja uma pessoa que é líder, seja uma pessoa que tem pretensão de ser líder. Enfim, esse exemplo aqui dos apóstolos de delegar função, delegar suas funções, compartilhar as atribuições da igreja, ela foi de super extrema importância para o crescimento da obra. Às vezes, nós vemos determinado trabalho, determinada igreja, determinado departamento ou ministério travado, ele não cresce, às vezes devido por quê? Porque a pessoa que está na liderança, ela não quer compartilhar atribuições. Ela quer centralizar tudo e não compartilha. E através disso, fica engessado e a obra não cresce. Conforme os apóstolos fizeram, compartilhar as suas atribuições e delegar os diáconos, nós devemos também delegar e compartilhar as atribuições e funções dentro da igreja. Outro ponto importante que está no versículo 3 que eu li, que são os requisitos dos diáconos. Aqui diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. As características dos diáconos é que ser pessoas que estejam de uma reputação ilibada, seja uma pessoa de boa reputação. A igreja é a igreja que é fundamentada em Jesus Cristo, é a igreja do Deus vivo. E se a igreja do Deus vivo, ela tem requisitos específicos para determinadas atribuições. Imagine só, se a igreja, dentro do mundo jurídico, do direito, a igreja ela é equiparada a uma associação. E uma associação, ela sempre escolhe os melhores profissionais para desempenhar as funções dentro de uma associação. Seja uma associação de músicos, seja uma associação de carros antigos, enfim. As associações elas escolhem as melhores pessoas, os melhores profissionais para desempenhar as funções. Com a igreja, apesar da igreja juridicamente ser equiparada a uma associação, ela não funciona dessa forma. Imagine uma pessoa para aconselhamento, nós escolhermos um psicólogo, um terapeuta para estar atendendo essa pessoa. Ou vou escolher um administrador de empresa, alguém formado em economia para poder estar dirigindo a parte administrativa da igreja. Não funciona dessa forma, porque a igreja ela está fundamentada em Jesus Cristo e ela possui requisitos específicos para o seu desenvolvimento. Logicamente que essas profissões que eu disse, elas são importantes. Um pastor ou um membro, outra pessoa que é formado nisso, ela vai desempenhar muito bem, porque o conhecimento ele é sempre bem-vindo. Mas não basta a pessoa ter essa profissão, ela tem que ser o quê? Requisitos próprios. E aqui nós vemos os requisitos que um diácono tem que ter. Não adianta a pessoa ela ser uma pessoa de boa relação, uma pessoa que sabe fazer uma gestão muito boa, se ela não for de boa reputação. Aqui o texto é claro dizendo, para ser um diácono tem que ser uma pessoa ilibada, ela tem que ser uma boa pessoa que tem uma boa reputação.
Outro detalhe, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que você, quando está próximo a ela, você percebe que ela é uma pessoa que ela é próxima de Deus. Seja pelas suas atitudes, seja pela tua forma de falar, enfim, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Outro requisito importante aqui, uma pessoa que ela tenha sabedoria. Tem que ser uma pessoa sábia, uma sabedoria vinda dos céus, uma sabedoria vinda de Deus. Então aqui nós vemos requisitos. O apóstolo Paulo, posteriormente lá para Timóteo, lá para Tito, ele traz outros requisitos para o pastor, requisitos para o obreiro, enfim. Para ser diácono, para ser um obreiro, existem requisitos específicos previstos nas Escrituras. Não basta simplesmente a pessoa ter requisitos profissionais, requisitos que, na verdade, vai ajudar na gestão. Não. Igreja, ela precisa ter requisitos espirituais ao qual estão previstos nas Sagradas Escrituras. Enfim, a igreja enfrentou seus problemas e os apóstolos conseguiram resolver os seus problemas. Sob a orientação de Deus, tomando as suas atitudes, não deixando muito tempo passar, enfim, eles agiram de imediato, instituíram os diáconos, escolheram e implantaram requisitos objetivos e específicos para o crescimento da obra de Deus, sabendo delegar as suas atribuições e compartilhando as suas funções. Que você venha ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.